Olá meninas, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu faço a minha sobrancelha. Como é que eu faço para deixá-la mais desenhada, mais arqueada, assim, com uma estrutura mais bonita, né? Para anteceder a maquiagem, tá? Porém, se você quiser utilizar a técnica, você não é muito adepta de maquiagem, mas quer deixar sua sobrancelha mais bonita, mais desenhada, você pode utilizar também, tá? O que eu utilizo para fazer as minhas sobrancelhas? Quais são os produtos que eu utilizo atualmente? Eu utilizo uma sombra no tom marrom, tá? O tom marrom que eu utilizo, não reparem na minha paleta de sobrancelha, porque tá crítica a situação, porque eu uso pra caramba, tá? Mas a paleta que eu utilizo é essa aqui da Mary Kay, tá? E esse tom aqui que já tá pedindo socorro, que é um tom de marrom, um pouco mais escuro, não sei se vocês estão conseguindo observar. Por que ele tá dessa forma, Adriana, assim, como se tivesse mais pastosa, né? Porque essa sombra ela é uma sombra em pó, só que eu deixo realmente ela um pouco mais pastosa, porque antes de eu utilizar para pintar minha sobrancelha, eu borrifo um pouco de água micelar em cima, para ela dar uma amolecida, né? Para ficar melhor para passar na sobrancelha, tá? A água micelar que eu utilizo é da linha Rubiskin. Ela, na verdade, não é água micelar, é água termal. Mas pode ser uma água micelar também, tá, gente? É só para deixar a sombra um pouco mais molinha. Aí eu venho com ela aqui e dou uma borrifada. Tá? Deixo ela aqui amolecendo um pouquinho antes de passar, tá? Qual é o pincel que eu vou utilizar para poder desenhar a minha sobrancelha? É esse tipo de pincel. Acho que se chama chanfrado, acho que é chanfrado o nome, tá? É com a cerda um pouquinho mais inclinadinha, ó, como vocês podem ver, mais fininho. Deixa eu tentar aqui fazer de uma forma que vocês consigam enxergar. Tá vendo? Mais fininho para conseguir fazer o desenho da sobrancelha. Como auxílio, né, para desenhar a sobrancelha, eu utilizo também uma caneta que acabou. Porém, eu não joguei ela fora porque o pincel dela é muito bom também para poder fazer o desenho. Tava uma época, um tempo atrás, você ainda encontra em algumas casas de produtos de cosmético, né? Esse tipo de caneta. Essa caneta ela já não tem mais tinta, porém eu não jogo fora por causa do pincel, que é basicamente o mesmo estilo do pincel que eu vou utilizar para começar. Só que tem o mesmo formato, né, na ponta, só que ele é muito mais fininho. Aqui, ó. E aí eu utilizo ele para fazer a finalização do desenho da sobrancelha. O outro produto também que eu vou utilizar vai ser o corretivo, para poder fazer o desenho da sobrancelha. Tá? Que é esse corretivo aqui. Que é o corretivo da Ruby Rose. Deixa eu ver se tem. O número 1, o amarelo, ele é bem mais claro. Eu utilizo ele mais claro mesmo, em relação ao tom da minha pele, para ele sobressair mais a sobrancelha, tá? E aí o pincel para passar o corretivo. Eu vou passando depois passo a passo para vocês, tá? Eu só tô apresentando aqui basicamente o material para vocês conhecerem o que eu utilizo para fazer a sobrancelha, mas a gente vai fazer um passo a passo junto com eles, tá? Esse pincel aqui. Tá gasto pra caramba, mas ele é um pincel muito bom pra base. Ele é um pincel da Macrylan, só que ele é um pincel bem antigo e acabou sumindo até a numeração dele, mas ele é um pincel muito bom para passar base, ele é um pincel da Macrylan, tá? Marca Macrylan. E eu também tenho sempre essa escovinha, né, para poder às vezes diminuir a intensidade da sombra no início da sobrancelha, porque o ideal é que aqui na frente não fique tão escuro, fique um pouco mais escuro aqui atrás e assim, não tão escuro quanto a parte de trás, a da frente, fique um pouco mais claro e é bom você ter esse pincel para poder te auxiliar
na hora de espalhar a sombra, tá? Então vamos começar a fazer a sobrancelha, porque a minha sombra ela já deu aquela amolecida e aí já dá pra gente começar a trabalhar, tá? Então primeiro eu vou usar esse pincel que eu apresentei a vocês, tá? E vou vindo com a sombra num tom marrom. Tem gente que utiliza sombra preta. O meu cabelo ele é preto, eu pinto ele de preto azulado, né? E eu sou uma pessoa de tonalidade de pele, vamos dizer, morena. Enfim, eu não gosto de, mesmo o meu cabelo sendo preto, eu não gosto de usar a cor preta para sobrancelha, porque pesa muito. Fica muito pesado, fica muito artificial. Então eu uso um tom de marrom mais escuro, né? E aí eu começo fazendo as marcações da minha sobrancelha, onde eu quero finalizar, iniciar, onde eu quero finalizar e onde eu quero subir, tá? Então aqui, ó, como é que você vai fazer a marcação do início da sombra? Você vai vir aqui, ó, vendo aqui, ó, a rentezinha aqui, esse osso do nariz, e vai marcar o início dela. Deixa eu ver se eu marquei. Vendo? Esse aqui vai ser o início da minha sobrancelha. E aonde eu vou vir com o final dela? Você torce levemente, gira o pincel, vai subindo aqui, ó. Aqui vai ser o final da minha sobrancelha. E aonde eu vou subir? Ó, marcando aqui nessa direção aqui da boca, aqui, do centro do nariz, antes do centro do nariz, é aqui, ó, aonde a gente vai subir. Então, basicamente, o que eu tenho? 3 marcações, 1, 2, 3, né? Onde eu vou iniciar, onde eu vou subir para arquear a sobrancelha, onde eu vou finalizar. E aí, feito, né, as marcações, eu já venho trabalhando já com a sombra. Eu começo sempre daqui e vou trazendo para trás essa sombra e o restinho eu vou puxando para frente. Depois que eu utilizar e puxar o máximo que eu conseguir da sombra para trás, eu trago o restinho para frente. E aí você vai passando, vai tendo a necessidade de passar mais sombra, você vai passando até ficar numa textura legal, tá? Vai sempre acompanhando também o desenho da sua sobrancelha, né? O desenho da minha sobrancelha, embora já não tenha muito a minha sobrancelha viva como eu tinha há uns anos atrás, né? Porque tudo que você vai fazendo de errado com a sobrancelha, você vai acabando com ela. A verdade toda é essa. Se você tirar muito, daqui a pouco o cabelo da sua sobrancelha não nasce mais. Então, eu na época da adolescência, eu tirava pra caramba a sobrancelha, não sabia direito o que estava fazendo e acabava tirando o que não tinha que tirar. Então, hoje a minha sobrancelha se resume a isso aqui. Porém, eu ainda tenho o desenho, né, da sobrancelha em si. Então, eu vou acompanhando também o desenho da minha sobrancelha. É uma dica aí. Ó, sempre daqui vou arrastando pro final a sombra. Sempre daqui, que é do início pro meio, né? E vou arrastando para trás. E vou sempre passando mais para poder ir desenhando a sobrancelha. O restinho, como eu falei, você vai trazendo aqui para frente. Vou passar um pouquinho mais aqui, ó, que acabou secando. É bom você deixar a sombra bem molhadinha para poder ela pigmentar bem, tá? Esse é o tipo de técnica que eu uso até quando eu vou passar sombra preta. Passar um pouco de água micelar ou então dessa água termal, eu passo para poder, às vezes vou fazer uma sombra preta, eu não quero que ela fique sujando muito o rosto, eu utilizo, borrifo um pouquinho e dá
dá uma melhorada. Aí ela passa a sujar menos. E aí ela também consegue, também eu consigo fazer com que essa sombra pigmente melhor. Aí eu continuo aqui desenhando, sem esquecer o início da minha sobrancelha, o final e o meio, né? Ó, já peguei aqui o início dela. Aí eu vou trazendo para trás. Outra coisa também, ó, gente, tenha sempre cotonete, tá? Cotonete para você consertar a maquiagem, às vezes borrou um pouquinho, ou no caso da sobrancelha você quer dar mais uma acertadinha, aí você usa. Eu vou só umedecer um pouquinho a ponta desse cotonete e aí eu venho aqui acertando o desenho dela. Lembra do pincel que eu falei pra vocês? Que eu guardei e não joguei fora, porque eu gosto muito dele para poder desenhar? Então, agora eu vou utilizá-lo, já que eu já consegui pigmentar o máximo possível aqui a minha sobrancelha. Eu vou utilizá-lo agora para poder fazer o acabamento dela, né? Para poder melhorar esse desenho, para deixá-la mais desenhadinha. Aí eu molho novamente na sombra que eu tinha umedecido anteriormente. E aí eu venho desenhando. Vou dar uma afastada aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Aí eu vou pegando ela aqui assim, ó, desenhando nas pontas. Às vezes o próprio pincel, ele não cobre por completo a sobrancelha. Às vezes acaba deixando algumas falhas. Esse pincel, ele acaba pegando todas as falhas que o próprio pincel deixa. Não sei se vocês são assim. Com maquiagem eu sou um pouquinho... Assim, sou bem perfeccionista, então eu fico às vezes olhando e reparando para ver se tem alguma coisa que não esteja de acordo, né? E na sobrancelha ele cobre tudo, né? Ele acaba cobrindo aquelas imperfeiçõezinhas que às vezes o pincel deixa. Ó, aqui, que às vezes eu não consigo pegar bem com o pincel, que eu ainda tenho alguns cabelos aqui. Ele vai pegando justamente entre o cabelo. Vamos olhar de novo. Ó, depois que eu já cobri tudo que eu deveria cobrir com a sombra, eu vou vir agora desenhando essa sobrancelha com o corretivo, tá? Uma coisa, antes de você passar o corretivo, você precisa saber que você não precisa passar muito, tá? Porque senão acaba ficando muito marcado e não fica legal. É só mesmo só para dar aquela desenhadinha na sobrancelha, se tiver alguma imperfeição, às vezes alguma sombra que sem querer você deixou fora da sobrancelha em si, ele acaba pegando, tirando, cobrindo, né? E deixando a sua sobrancelha mais certinha. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de produto que eu uso, porque é mínimo. Esse pincel, esse corretivo, ele tem tipo um pincelzinho pra passar, tá vendo? Aí eu aperto ele. Pronto, já saiu um pouquinho aqui pela borda. Qual é a quantidade? É o mínimo. Não vou nem pegar aqui da ponta não, porque senão vai acabar pegando muito. Vou pegar da lateral, que eu vou pegar o menos possível. É só uma sujeirinha, gente. Olha aqui. Tá vendo? É só uma sujeirinha. Agora eu vou vir desenhando a minha sobrancelha. Eu sempre começo a passar o corretivo na sobrancelha na parte inferior para depois passar na superior. Mas se você preferir passar na superior e depois na inferior, não muda. Eu venho passando bem rentezinho mesmo a sombra que eu utilizei, que eu passei. Passo bem rente a sombra que foi utilizada, né?
desenhando literalmente a minha sobrancelha. Depois, para tirar o excesso, nós vamos usar a esponjinha, tá? Eu mantenho o pincel sempre bem firme para poder fazer o contorno da sobrancelha. Ó. Tá vendo como é que tá bem rente? Isso. Então, assim, ele vai literalmente terminar esse corretivo, literalmente ele vai terminar o desenho da sobrancelha, ó. E aí eu vou acertando as imperfeições, tá? Agora eu vou passar na parte de cima. Calma, gente, que não vai ficar assim não, tá? Esse troço amarelão aí não, tá? A gente vai retirar todo o excesso com a esponja. Passa a mesma quantidade na parte de cima. Tinha até passado um pouco a mais, eu vou tirar um pouquinho aqui na mão. Aí eu começo sempre da frente, trazendo esse corretivo para trás. Sempre fazendo isso, sempre trazendo para trás o corretivo, acabando o desenho da sobrancelha, dando uma finalizada, né, nesse desenho dessa sobrancelha. Às vezes pode ser que não fique tão perfeito na hora de você passar o corretivo, você ainda encontra algumas imperfeições, aí você só conserta com aquela canetinha que eu te passei, ou então com o pincel mesmo, gente. Se não tiver a canetinha não tem problema, mas utiliza só o pincelzinho mesmo, que dá certo também. Mas se você tiver essas canetinhas, não joga fora. Já sabe que ela serve para alguma coisa fora quando acabar, terminar a tinta dela, tá? Tá vendo aqui, ó? Como é que ficou bem mais desenhadinha a sobrancelha? Olha a diferença de uma sobrancelha para outra. Aqui, cheio de perfeição, fininha. E aqui ela fica mais certinha, mais completinha. Todo esse excesso agora de corretivo nós vamos tirar com a esponjinha. Tá? Minha esponjinha tá até bem gastinha porque eu uso pra caramba ela. Eu gosto dessa esponjinha gota. Tem até umas esponjinhas um pouquinho menores do que essa também. Às vezes é até melhor você utilizar aquela menorzinha que tá começando pra na hora de você retirar o corretivo acabar não pegando a sobrancelha em si, tá? Aí a gente vai passando e vai trazendo essa sombra pra baixo, tá? Aliás, só sombra não, perdão, corretivo. A gente vai trazendo esse corretivo para baixo. Porque se você for fazer uma maquiagem, né? Se você for maquiar o seu olho, passar uma sombra, você já acaba aproveitando, né, esse produto. E assim, gente, vai tirando todo excesso mesmo, tá? Até você sentir que que tá o mais próximo possível da sua pele, mesmo sendo um corretivo mais claro, tá? Até ela dar aquela sumida boa. Eu sempre jogo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá o corretivo e depois acabo puxando ele pra cima. Né, o restinho dele. Tira mesmo, tá, gente? Mas sova aí o rosto aí, bate bastante pra tirar todo o excesso desse corretivo, tá? Pronto. Esse lado eu já fiz, agora eu vou maquiar esse lado aqui da minha sobrancelha, tá? Da mesma forma como eu maquiei o outro. Faço as marcações, subindo com o pincel e marcando a finalização da minha sobrancelha. E aí eu vou trazendo, lembrando que eu nunca passo logo
assim que eu vou umedecer o meu pincel, eu já não jogo diretamente ele na entrada. É sempre daqui pra cá, né? Como se fosse da entrada do meio pro final. Outra coisa, gente, a nossa sobrancelha, ela nunca é igual a outra, como um lado do rosto do nosso rosto nunca é igual ao outro lado do rosto. Então, assim, é quase impossível ficar exatamente igual na mesma altura as duas sobrancelhas, tá? Então não dá mais de doido aí, não ficar tentar, tá errado, tá errado. Não. Se importa mais em fazer as marcações da sua sobrancelha, né? Pra você conseguir ver onde é o início e onde é o final, pra você não ficar com uma. Aí sim que fica ruim, né? Uma muito dentro, outra mais pra fora, ou então usou produto demais na entrada da sobrancelha, ficou muito escuro e acabou pesando demais. Então você se orienta mais em relação a isso. Nesse tom mais escuro, marrom mais escuro, eu recomendo mais pro tom de cabelo que é o meu, que é o escuro, que é o preto. Se você tiver o cabelo mais claro, você usa um tom de sombra um pouco mais claro. Também não utiliza muito claro, senão também não fica legal. Um pouco mais claro. Agora eu tô tirando aqui o excesso com o cotonete. Como eu falei. Pra depois a gente vir desenhando com aquele pincelzinho. Da canetinha que já acabou. E aí eu tô vendo aqui que mesmo com pincel, né, ficou algumas imperfeições. Dá pra fazer só com pincel? Pode fazer só com pincel, só que eu que sou um pouquinho chata mesmo, então eu prefiro fazer, observar bem pra ver se tem alguma imperfeição e corrigir, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa na outra sobrancelha, eu vou passar o corretivo para poder fazer o desenho, para poder delinear melhor essa sobrancelha, tá? Essa minha sobrancelha aqui, gente, ela é incrível que pareça, as duas são totalmente falhadas, né? Mas ela ainda é mais falhada ainda do que a outra. Então, o que acontece? Quando eu termino de finalizar essa aqui, eu ainda vou ter que passar ainda o pincel novamente para corrigir alguma coisa. O produto, né? Agora eu vou passar na parte de cima. E bem pouquinho. Lembra, gente, que é bem pouquinho produto? Olha só, eu passei pouco embaixo. Olha como é que já pigmenta bem. Então não precisa você passar muita coisa não. Passa o mínimo que você conseguir de produto para você também não precisar ficar retirando muito produto. Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho uma sobrancelha, essa sobrancelha ainda é mais falhada do que essa, ainda é pior do que essa. E aí, sempre no finalzinho, depois que eu passo o corretivo, eu sempre tenho que fazer alguns acertos nela, tá? Aí eu vou utilizar a caneta mais fininha. Se vocês, olha, gente, eu falei tanto dessa caneta, mas se vocês encontrarem algum pincel à venda que seja na espessura desse pincel aqui, eu acho que tem, se eu não me engano, você encontra assim à venda. Você pode comprar para poder fazer essas finalizações, tá? Passar o pincel aqui, ó, porque esse lado aqui ele ficou muito pesado, a entrada do olho. Aí eu vou usar o pincel para poder dar uma espalhada, tá? Que aí também, para você não ficar com a entrada da sobrancelha muito quadradona também, que fica feio. Agora eu vou tirar todo o excesso do produto, como eu fiz com a sobrancelha esquerda, eu vou fazer com a direita, tirar todo o excesso do produto. Traz sempre para baixo esse corretivo. Por isso que eu falo para vocês não passarem muito produto, senão vai dar mais trabalho para vocês tirarem o excesso dele, tá? Quanto mais produto você passar, pior vai ser para poder tirar. Para poder tirar o excesso, né?
Eu fico olhando assim pra ver se tem alguma coisa de errado aqui. Pronto, meninas. A minha sobrancelha ficou desse jeito aqui. Tá? Ficou mais desenhada, ficou mais trabalhada. Se eu quiser também não passar maquiagem, passar só hidratante no rosto e fazer o que eu tenho que fazer, fica tranquilo também. Porque uma das molduras do rosto, além do cabelo, é a sobrancelha, né? A sobrancelha, ela moldura o rosto, né? É tudo um conjunto, né? Cabelo, sobrancelha, o seu dente, enfim, acaba moldurando o seu rosto, né? Então ficou desse jeito aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero vê-las em mais vídeos, né? E, gente, não esquece de se inscrever no meu canal. Meu canal é Drica Salgueiro, tá? Não esquece, Drica Salgueiro. E não esqueça também de ativar o sininho, tá? Então se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Para você receber suas notificações. A gente vai tentar postar vídeos, né, com uma frequência muito grande, tá? E aí a gente vai dando também, como eu falei no primeiro vídeo, dicas de cabelo, de maquiagem, de pele, de unha, que eu vou fazer um tutorial de como eu faço as minhas unhas de acrygel em casa, né? E aí eu vou te dar todo o passo a passo para fazê-las, tá? E todo o tutorial que eu fizer aqui para vocês, eu vou dando passo a passo, produto, tudo que eu utilizo, tá? Para fazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. E espero vê-las mais vezes por aqui também, tá bom, gente? Brigadão. Um beijão aí no coração de vocês e fica com Deus.